Sejam bem-vindos à segunda videoaula do programa formativo que intitulamos por Fuck Photoshop, que tem como objetivo apresentar-vos 7 softwares de edição alternativos aos programas da Adobe. Neste vídeo, vamos apresentar-vos o Intensify, uma poderosa ferramenta para criarem um controle preciso de contraste, detalhe e nitidez. Este programa foi desenvolvido pela empresa MacFun para os computadores Apple, embora haja rumores que dentro em breve aparecerá uma versão para o sistema operativo da Windows. O Intensify faz parte do Creative Kit, distribuído comercialmente pela empresa Skyloom. My name is Lucas Gilman. I'm an adventure photographer and filmmaker. I've traveled all over the world. I've seen amazing places. And for some reason, I'm always drawn back to California, specifically the Big Sur area and the California coast. There's something about the green water, the moss, the beautiful trees, the smell of the ocean, how the light dances on the waves, and how it all just works together to make one of the most beautiful places I've ever seen. I travel hundreds of thousands of miles every year battling the elements, waiting for the perfect window where light and motion intersect. With so many variables on a shoot, it's easy to get bogged down in what can go wrong. I try to focus on what I can control, like choosing the best cameras like the Nikon D4 and plugins like Intensify. As a photographer, I'm super detail-oriented, and Intensify really brings out that in my photos. There is no take two and no second chance for what I shoot. That moment will never happen that exact way again. As Jean-Luc Godard said, it's not where we take things from, but where we take them to. And that's when I love Aperture and plugins like Intensify to really make my images shine. Esta é a interface do Intensify, uma interface muito simples, muito idêntico ao Adobe Lightroom. Quem está habituado a trabalhar com o Lightroom vai se sentir familiarizado com este programa. Neste programa temos cerca de 70 presets, mas vamos deixá-las para o fim. Vamos à parte dos ajustamentos. Neste primeiro quadro, neste primeiro painel, temos o histograma da imagem que já cá pusemos para dentro, que também é muito fácil inseri-la cá dentro. É File, Open e irmos ao diretório onde temos a imagem e buscarmos cá para dentro. Neste caso já tínhamos posto. Depois passamos para o painel do controle da temperatura de cor, caso queiramos. Vamos aqui de alguma forma deslocar os deslizadores para terem uma noção. Depois da parte da temperatura de cor, passamos às partes de ajustamento em si, na parte de exposição, contraste, altas luzes, das sombras. De reparar que neste painel não consta o Clarity. O Clarity é substituído pelos painéis que vêm a seguir, do Pro Contraste, da estrutura e dos detalhes. É aqui que nós fazemos, portanto, todos os ajustes que queremos de exposição, de contraste e tal. Depois passamos aqui à parte do Pro Contraste e é aqui
e é aqui que de facto começa a ficar interessante este programa e o desmarca de todos, porque o ProContraste aumenta o contraste das nossas imagens sem perdermos os detalhes. E há três controles que nós podemos fazer: o das altas luzes, dos médios tons e das sombras. Okay? Aqui nós temos todos os ajustes que podemos fazer no ProContraste. Depois do ProContraste temos a estrutura da nossa fotografia, e os controles desta estrutura são basicamente para aprimorar o baixo contraste, revelando texturas e os detalhes. Existem dois níveis, o global e o micro, sendo que o global é direcionado para as pequenas áreas e o micro é direcionado para as áreas que realmente são pequenas. Vamos aqui ao global e darmos aqui alguns ajustes que nos parecem. Isto também depende da forma e do gosto de que cada pessoa, dependendo de cada imagem, quer fazer. Não há regras, portanto estamos só a fazer aqui um pequeno ensaio para vos dar a ideia das potencialidades deste programa. Depois da estrutura, vamos à parte do detalhe, e nesta parte os controles, os deslizamentos dos detalhes servem para aprimorar os respectivos detalhes. Os três controles, o pequeno, médio e grande, controlam o tamanho dos detalhes que nós queremos afetar. Os controles do grande têm maior efeito na imagem e o controle do menor tem um menor efeito na imagem. Podemos partir de uma forma mais global, ou das altas luzes ou das sombras. Vamos ao global, por exemplo, e darmos só aqui, de alguma forma, mexer nos deslizadores para vocês terem noção de quais são as transformações que estão a ser feitas. E aparece-nos também aqui o deslizador do masking. O masking pode-nos atenuar ou aumentar ainda mais todos os ajustes que estamos a fazer neste painel. Este painel do detalhe, no fundo, é aquilo que nos dá mais hipótese conforme a característica deste painel, é mesmo para aumentarmos os detalhes ou diminuirmos nas nossas imagens. A micronitidez possibilita-nos controlar um ajuste da nitidez de uma forma micro, não macro, conforme as anteriores. Portanto, isto à primeira vista parece que não tem grande visibilidade, mas se nós repararmos bem, aumentamos de facto na nitidez micro as nossas imagens. O masking aqui funciona exatamente como a outra, podemos retirar ou podemos aumentar ainda mais esta função, este painel. Temos a vinheta. A vinheta pode nos dar aqui, de alguma forma, algum ajuste mais ou menos. Esta vinheta funciona exatamente como as outras dos outros programas, diminuímos o tamanho, várias formas de podermos controlar aqui a parte da vinheta. Melhora-nos em algumas imagens, noutras não, e já depende de imagem para imagem. A opacity, aqui a opacidade, vai-nos, no fundo, atenuar. Neste caso é conforme a imagem estava original e todas as transformações que fizemos, e se nós vimos que exageramos ou não, podemos de alguma forma torná-la um bocado mais opaca, ou seja, atenuar um bocado os ajustes que lhe fizemos. Portanto, uma forma de vos apresentar todos os ajustamentos possíveis deste programa. No fundo, podemos ver aqui o antes e o depois. Na imagem da esquerda
A imagem original na parte direita é a imagem que nós trabalhamos, assim grosso modo, só para vos apresentar os vários painéis. Além dos ajustamentos, se nós quisermos ir por pré-definições, estas pré-definições estão de alguma forma, são cerca de 70 pré-definições, mas para a arquitetura eu vou-vos só passar aqui de uma forma cada uma, mas isto lá está, depende muito da imagem que vocês tenham e para que é que vocês a querem trabalhar. Portanto, dá-vos aqui mil e uma hipóteses. Esta parte dos presets é de facto uma pré-definição, um control já pré-definido, que funciona como um ponto de partida para aquilo que vocês querem exatamente fazer na vossa imagem. Aqui possibilita-vos o preto e branco, mas o preto e branco deixamos depois para a próxima aula com o outro programa. Depois de preto e branco temos aqui outros presets que vocês podem ir experimentando. Dou-vos a sugestão de vocês experimentarem um a um e verem efetivamente aquilo que vos fica melhor e que vocês pretendem para cada imagem. Como eu vos disse, existem cerca de 70 presets. Pessoalmente não gosto muito de trabalhar com presets, gosto mais de ir logo aos ajustamentos diretos da imagem, e ela é que me define de facto o que é que eu pretendo dela. Portanto, no fundo, eu tinha esta imagem original, vou fazer aqui um reset para ela ficar a imagem original, e eu, de uma forma ao meu gosto, não tem que ser assim, obviamente, mas vou simular aqui uma forma de como eu gostaria de ter esta imagem editada. Okay? Vem aqui para o contraste. Para o contraste, de facto, possibilita-nos um melhor contraste sem estarmos a estragar a imagem. Na estrutura da imagem vou puxá-la aqui nos médios tons e nas sombras, e nos detalhes vou puxar aqui um bocadinho mais pelos detalhes, principalmente pelos médios tons e num aspecto mais global, se bem que aqui nas sombras também vou-lhe dar aqui também um toquezinho, ok? E venho aqui à vinheta e vou fazer aqui uma vinheta para melhor resultar aquilo que pretendo fazer à minha imagem. Na opacidade posso vir sempre ver exatamente a imagem original e depois a imagem que eu fiz. Se de facto achar que tudo aquilo que eu fiz foi de facto duro demais ou não, eu posso no fundo dar aqui uma opacidade em relação a tudo que fiz. Neste caso não vou querer, vou então ver na imagem da esquerda, que é a original, na imagem da direita, e note que em termos de intensidade da imagem, tanto em termos de contraste, como em termos de detalhe, como em termos de estrutura da imagem, em questões de detalhe, melhorou-me imenso, e era exatamente aquilo que eu queria e idealizava para esta fotografia. Espero que tenham gostado. Esta é uma forma muito rápida e muito breve de vos apresentar o programa, mas aconselho-vos a fazerem o download do tutorial e experimentarem para ver se vos agrada.